Chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre o mercado de proteínas e para isso eu convido agora para uma conversa ao vivo o analista de pecuárias das Safras e Mercado, Fernando Iglesias. Fernando, seja bem-vindo com a gente. Uma boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui no Agro Mais em uma nova oportunidade. Vamos falar sim sobre proteínas de origem animal. Muita coisa para falar hoje. Bom, vamos lá. Primeiro eu queria falar com você um pouquinho sobre essa questão do frango. Já são aí 3 semanas, aí, mais ou menos, desde a confirmação daquele primeiro caso de gripe aviária em granja comercial aqui no Brasil. E aí eu queria uma avaliação sua em relação a essas 3 semanas. De que maneira você consegue fazer uma relação aí desse caso com os reflexos no mercado? Qual o real impacto desse caso de gripe aviária que você consegue trazer para a gente até agora, pelo menos? Bom, o que nós estamos observando dentro da avicultura de corte brasileira agora é um desafio adicional, né? Nós temos muito produto em estoque hoje, parado em câmaras frias, em containers frigoríficos, aguardando ali que a corrente de comércio seja restabelecida. O ministro Fávaro, e eu assino embaixo as declarações dele, ele fala muito sobre a questão da regionalização dos embargos. E, de fato, isso é muito necessário. O Brasil precisa dessa regionalização dos embargos com grandes parceiros comerciais, aí exemplo da China, União Europeia, Filipinas, África do Sul, que são mercados importantes, absorvem grandes quantidades de carne de frango no Brasil e deixam o Brasil aí numa situação um pouco mais complicada. Em relação a preços, nós percebemos sim queda das cotações, em especial do frango vivo. O frango vivo apresentou maiores retrações de preço, né? O abatido também, alguns cortes, como a coxa, apresentaram quedas um pouquinho mais acentuadas, e cortes aí como peito, filé de peito e o sassami apresentam aí mais resiliência, preços ainda em patamares razoavelmente altos, né? Então, realmente o que o Brasil agora precisa é restabelecer esse fluxo de comércio para que a situação volte ao normal. Tem toda uma cadeia de logística que precisa ser desafogada. A partir do momento que restabelecer essa corrente de comércio, para você destravar essa produção, então vai ser muito importante que isso aconteça o mais breve possível. E lembrando aqui o seguinte, esse produto que está parado em câmaras frias, em containers frigoríficos, representa um adicional de custos para a indústria. Então, cada dia desse estoque parado é um dia de custo, né? Então, vai incorrendo em prejuízos para o setor também. A boa notícia é que os preços não apresentaram derretimento. Nós não vimos aí quedas no atacado extremamente expressivas. Então, a gente não viu aí um movimento robusto, um movimento agressivo de queda dos preços nessa situação que nós estamos vivendo hoje. Bom, a gente vê, né, que o governo tem adotado medidas, o setor tem observado e também ajudado a buscar soluções para essa questão toda. Mas do ponto de vista de mercado, o mercado tem olhado com bons olhos o que tem sido feito até agora, porque, por exemplo, recentemente o governo apreendeu carnes de frango lá do Rio Grande do Sul após uma nova suspeita de gripe aviária lá numa região em granja comercial. Apesar de ser apenas uma suspeita, o governo já vai e apreende aquelas carnes ali da região. As medidas têm sido tomadas medidas até preventivas, têm sido tomadas de maneira muito célere. O mercado tem observado essas ações com bons olhos? Sim, sim, o Brasil precisa tratar essa questão com a seriedade que ela merece. Não há motivos para pânico. Os produtos avícolas aqui de origem avícola do Brasil são extremamente seguros, devem ser consumidos no dia a dia. Sempre vale a gente reforçar isso, né? Deixar esse lembrete da qualidade dos produtos de origem avícola aqui do Brasil, mas de qualquer forma, as medidas que o Brasil tem adotado fazem parte do plano de contingência que foi estabelecido no decorrer dessa década. Da mesma maneira que o Brasil está respeitando rigorosamente os protocolos da OMSA. Então, é dessa maneira, com essa ação combativa, com a seriedade no enfrentamento do problema, que o Brasil dá um recado para o mundo que está levando muito a sério, que leva muito a sério essas questões que envolvem a influenza aviária de alta patogenicidade aqui no Brasil. Então, as medidas podem parecer rígidas, podem parecer duras, mas elas são corretas do ponto de vista da sanidade animal, do ponto de vista de mercado, e é essa transparência que oferece a perspectiva de uma rápida retomada das nossas exportações. Ao que tudo indica, mantendo as condições que nós temos hoje, dia 18,
nós vamos retomar aí a corrente de comércio com os nossos principais parceiros comerciais e a situação aí vai caminhar para uma normalidade. Bom, você falou ali, né, no começo da sua participação um pouquinho sobre a questão de preços e alguns índices mostram de fato que houve um recuo no preço por conta de toda essa situação. O próprio ministro falou sobre isso recentemente. Você acredita que essa é uma tendência, pelo menos para os próximos dias, um recuo nos preços pagos? Chega a preocupar o setor, essa queda nos preços, ou não é motivo para alarde por enquanto? Ao menos por enquanto nós vamos ver sim retração dos preços, é natural que isso aconteça, até por uma condição atípica, por um produto que está tendo que ficar em estoque, então isso dificulta um pouco as operações dos frigoríficos para cadenciar o ritmo de negócios, né? Então tem uma série de questões que acabam levando essa perspectiva de continuidade do movimento de queda, pelo menos no curto prazo. A gente pode reforçar aqui aquilo que aconteceu naquele episódio de Newcastle do ano passado, em que nós tivemos o pior desempenho das exportações no ano, seguido ali por quedas de preço, isso gerou também o ponto de mínima dos preços no ano, mas passado aí, logo no mês seguinte, o mercado conseguiu se recuperar em volume de exportação e em preços também, houve uma recuperação dos preços, e isso, por sua vez, né, mostra a resiliência, mostra a força da avicultura, que não temos dúvidas que vai conseguir aí superar essa situação e vai conviver com um recorde de exportação no restante da temporada. A expectativa que nós temos ainda é de recorde de exportação de carne de frango. Isso foi apenas um sobressalto. E também temos que colocar aqui que os preços devem sim se recuperar, né, passado esse momento de crise. Os preços também devem encontrar recuperação, até porque a demanda interna ela está muito afeita a produtos mais acessíveis, a produtos de menor valor agregado. Então, a demanda interna ela vai procurar a carne de frango como uma boa alternativa para atender suas necessidades. Fernando, eu quero aproveitar a sua participação aqui, abusar um pouquinho da sua boa vontade, só para poder pegar uma análise sua também em relação à pecuária bovina, né? Porque o Brasil recebeu hoje a certificação de país livre de febre aftosa sem vacinação. Esse status representa o que para o setor? Quais são os potenciais de mercado? Quais são as expectativas a partir de agora com esse status que a gente oficialmente recebeu agora? Bom, primeiro tem que parabenizar toda a pecuária de corte do Brasil, toda a bovinocultura de corte brasileira merece elogios, tá? Basicamente foi um trabalho de muitos e muitos anos para conseguir esse status livre de aftosa sem vacinação e agora nós podemos aí atingir mercados mais exigentes, a exemplo do Japão, da Coreia do Sul, então são mercados importantes que vão conseguir o Brasil vai ter possibilidade de abrir esses mercados e conseguir, de fato, exportar grandes quantidades de carne bovina para esses mercados asiáticos em específico. Eles podem até mesmo dividir o protagonismo com a China. A China é nosso grande mercado, não temos dúvidas quanto a isso, mas, de qualquer forma, agora nós temos aí uma perspectiva muito saudável, muito favorável para uma diversificação de vendas também para o mercado japonês e para o mercado sul-coreano. Muito bem, Fernando. Quero agradecer a gentileza de ter participado com a gente aqui, desejar você um ótimo fim de semana, viu? E a gente volta a conversar na semana que vem. É sempre um prazer participar aqui nas tardes de sexta-feira no AgroMais. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos que nos acompanharam aqui e um excelente final de semana. Até lá. Valeu. Agora são 3h41.